partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira, mais uma vez eu venho entrando nas casas de vocês, roubando um pouquinho do seu tempo para que nós juntos possamos crescer. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nos faz crescer. Vamos meditar o Evangelho deste dia? Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio havia saído dela. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, impressiona a resposta e talvez a dureza de Jesus diante da solicitação desta mulher pagã, desta mulher fenícia. Contudo, também esse comportamento de Jesus é um modo de nos dar uma grande lição, um grande ensinamento. Por quê? Porque o que deve fazer mais impressão não é Jesus dizer que não vai curar porque não vai dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. O que deve nos fazer mais impressão nesse Evangelho é a resposta, mais do que a resposta de Jesus, é a resposta, a perseverança, a firme decisão dessa mulher, mesmo diante da resposta negativa do Senhor. Mesmo diante da dureza das palavras de Jesus, ela não se rende, ela confia e mesmo contra toda desesperança, consegue de Jesus aquilo que havia pedido, a libertação da sua filha. Hoje, diante desse Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos nos perguntar: até que ponto vai a nossa confiança? E quando nós recebemos uma resposta dura, e quando nós recebemos uma resposta negativa, e até de certo modo, quando nós recebemos uma resposta ofensiva, nós sabemos continuar acreditando, nós sabemos continuar insistindo, nós somos firmes naquilo que pedimos diante de Deus, diante do Senhor? Meus irmãos e minhas irmãs, a grande lição desse Evangelho está na firmeza da fé desta mulher, que é perseverante e sabe confiar. Por isso nós devemos nos perguntar, nas horas difíceis, nas horas em que a vida nos dá respostas duras, nas horas em que a vida nos dá patadas, nós sabemos acreditar ou nos rendemos e nos deixamos vencer, abater pelas dificuldades, cair nas lamentações, nas lamúrias? Às vezes existem cristãos que, ao sinal da primeira dificuldade, tudo que sabem é resmungar, lamentar-se de Deus. O Senhor me abandonou, o Senhor não escutou a minha prece, o Senhor não me atendeu, eu desisto de rezar, eu desisto de ir à missa. Vejamos hoje o exemplo desta mulher. Recebeu uma resposta dura, para muitos até ofensiva. E qual é a grandeza dela? A grandeza de continuar acreditando, a grandeza de continuar firme, perseverante e confiando, tanto que conseguiu aquilo que havia solicitado. Nós sabemos insistir diante de Deus ou nós desistimos fácil? Como anda a nossa confiança? Acolhemos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 27. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados,
porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Mas, Padre, o Senhor dá uma resposta dura a essa mulher. Sim, para nos ensinar. A vida também nos dará respostas duras. A vida, o mundo, as realidades desse mundo muitas vezes nos darão também patadas. E nós devemos saber. E diante dessas respostas duras, nós sabemos continuar firmes, confiantes, ou nós nos entregamos às lamentações? A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é confiança. Fortalece, Senhor, a nossa confiança. Fortalece, Senhor, a nossa esperança, a nossa perseverança, que nós não nos deixemos abater diante das dificuldades da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, respondamos, terceira semente, nas horas difíceis, sabemos acreditar ou nos rendemos e deixamos abater pelas dificuldades? Sabemos insistir diante de Deus na firmeza da oração confiante, que as lamentações nunca nos vençam, que nós sejamos cristãos firmes e saibamos permanecer de pé, mesmo nas horas difíceis. A todos vocês um forte abraço, a todos vocês a minha bênção e a minha gratidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.